Oi pessoal, esse daqui então é a terceira parte do meu guia para principiantes, iniciantes ao mundo de Gundam Gunpla. Vou mostrar agora aqui para vocês as etapas básicas da montagem de um Gunpla, ok? Só lembrando aqui que esse guia é para principiantes, eu também sou de certa forma um principiante, eu só montei aí alguns modelos, não sou experiente, avançado, profissional. O mundo de Gunpla, a montagem dele, existem várias formas diferentes, então dificilmente existe a forma certa ou errada. Você tem que ver, procurar dicas por aí e ir experimentando e ver o que funciona para você. O legal do Gunpla é justamente isso, você não é obrigado a fazer de um único jeito, você não é obrigado a montar exatamente como está na caixa, você pode mudar algumas coisas, você pode escolher não colocar certas partes, ou não colocar um adesivo, ou pintar só uma parte. Você pode fazer ele do jeito que você quiser, e isso é a parte legal. Porque o legal do Gunpla é a montagem, é você fazer isso, você sentir que você está montando mesmo um robô. Então, vou mostrar aqui para vocês o básico para montar. O modelo que a gente vai usar aqui é o Barbatus Lupus, que é o Gundam principal dessa série, que é uma das mais recentes, está acontecendo ainda, que é chamada de Iron Blood Orphans. Então eu vou mostrar para vocês. Então quando você abre a caixa, como eu mostrei ali no primeiro vídeo, você encontra os runners. Então o caso desse daqui, que é um high grade, ele não é tão complexo, ele tem 3 runners principais aqui, com cores diferentes, como você pode perceber. Esse menorzinho que sempre tem, que é o que o pessoal chama de PC, Polycap, que são normalmente as juntas, as dobras dele, e vem uma folhinha de adesivos. Isso daqui varia um pouquinho, outros modelos têm mais adesivos, alguns têm menos. Normalmente os adesivos são para dar pequenos detalhes, ou às vezes para dar a separação de cor, que pela falta de complexidade, pela simplicidade às vezes das peças de um high grade, você precisa de um adesivo para dar uma diferenciação de cor. Às vezes no Master Grade, num modelo mais complexo, seriam peças separadas, mas no High Grade, para manter o preço baixo, a simplicidade, ele usa uma peça maior e você diferencia com os adesivos, ok? Então vamos começar aqui. Então você tem um manual. Por ser japonês, o manual, a capa é ao contrário, né? Como quem lê mangá deve estar acostumado. Então você tem um manual e aqui você tem a descrição das peças que você tem, dos runners. Então essas são os runners aqui, a separação deles, ok? Aqui quando você tem um xizinho aqui, indica que essa peça você não vai usar. Porque às vezes esses runners muitas vezes são feitos para vários modelos diferentes, então às vezes algumas peças você não usa. Ok, então aqui você tem a primeira etapa, você costuma ter aqui uma pequena legenda, porque você tem algumas ilustrações que são comuns de você ver no modelo. Por exemplo, aqui você tem o número 1, então é para você encaixar essa peça menor aqui primeiro, e depois o 2, que é essa peça. Aqui você tem esse símbolo aqui, quer dizer que é para você colar esse adesivo, o adesivo de número 1. Então você vai na folhinha, procura o adesivo número 1, que no caso aqui são os olhos do Gundam, e cola. Normalmente ele quer que você comece pela cabeça, ou às vezes pelo corpo. Eu acho legal seguir a ideia de como se você estivesse realmente montando esse robô numa fábrica. Então você começa ele pelos pés, depois as pernas, o quadril, o corpo, que seria o tórax, os braços, algum acessório atrás, que eles chamam de backpack, que seria como se fosse uma mochila, né? Que é a parte que vai atrás dele, e por fim a cabeça. Eu sempre deixo para colocar por último ali para terminar a construção. Então vamos começar aqui pelo pé, eu só vou mostrar as primeiras etapas, porque se você entender como você monta aqui esse início, o resto é só repetição mesmo dessas partes, são as etapas básicas, isso não muda. Como eu mostrei no primeiro vídeo, você pode usar aqui um alicate de cutícula para fazer. Eu usei para montar os meus primeiros, um deles, e um alicate de cutícula dele, que é bem simples, bem barato, você compra com 10, 15 reais. Eu tenho aqui um alicate de corte feito para plastimodelismo, esse daqui é da marca Revell, custa uns 70, 80 reais, você pode comprar em lojas ou na internet, eu comprei no Mercado Livre, ok? Então a gente vai lá. Então como funciona aqui a montagem básica? A primeira etapa aqui está descrita, você vai pegar a parte A11 e A3. Então o A é o runner A, então você vai procurar o runner, aqui tá vendo? Runner A, ele é identificado, e a gente vai procurar a parte 11, esse é o 11, ok? Então você tem duas peças 11, porque é uma para cada pé, eles são iguais e não tem muita dificuldade. Lembrando que existem formas diferentes de remover
a peça do runner. Existem técnicas diferentes, pessoas, cada um tem o seu jeito ali. Às vezes a pessoa gosta de cortar mais afastado da peça e depois ir cortando até chegar na peça. Você sempre tem que tomar cuidado que na hora de separar aqui entre a peça e o runner, você tem esse daqui que é o gate. Ele normalmente tem um formato de um triângulo aqui e você tem que tomar cuidado aqui na hora de cortar ele para não cortar a peça. Então se você quiser ser mais cuidadoso ou não quiser arriscar, você corta aqui mais no próprio runner. Normalmente eu não faço isso. Eu gosto de já cortar mais justo da peça. Aqui é uma coisa importante para você notar, é que quando você corta um plástico colorido assim, a peça, aqui o plástico tende a esbranquiçar. Então também é importante você tomar cuidado cortando, não cortar muito junto aqui para não esbranquiçar a própria peça, ok? Então a gente corta aqui, remove a peça do runner. Vamos pegar agora então a outra peça que é o A3. Esse alicate, ou mesmo um alicate de cutícula, ele tem um lado que vai ficar mais justo da peça, então é sempre bom tentar usar esse aqui. Meio difícil fazer porque eu tenho que ficar fazendo e olhando na câmera, e a câmera está meio que na frente, então normalmente quando você faz sozinho é um pouco mais fácil porque você consegue manter o runner mais perto de você, o alicate você consegue olhar melhor. Aqui na minha situação está um pouquinho difícil, mas tudo bem. Quando você corta, fica essa marca, que é essa parte meio esbranquiçadinha aqui. O que você pode fazer? Aqui é onde você vai ter a maior variedade, várias pessoas, cada um vai ter um jeito diferente de você fazer. Você pode vir com o próprio alicate aqui e tentar ir cortando. O que eu faço, mas aí exige uma outra ferramenta, é usar o estilete aqui, esse estilete de precisão que eles chamam, hobby knife, estilete de artesanato, bisturi. É um tipo de estilete que usa essa lâmina aqui na ponta, essa lâmina é substituível, e você usa ele para ir tirando aqui esse resíduo. É uma coisa que é meio difícil fazer pela posição que eu estou aqui. Então, às vezes você se corta também. Então você vai raspando ele para ir tirando esse excesso de plástico. Um estilete desse, na verdade, ele não é caro, ele custa aí R$10, você compra um estilete desse, 10 ou 15 reais, se for uma marca simples, sem ser muito sofisticado. Isso aqui não é totalmente necessário, tá, gente? O primeiro que eu montei, como eu falei, eu só usei o alicatinho mesmo de cutícula e o resultado ficou bom. Principalmente porque essa parte aqui, por exemplo, ela vai ficar por dentro quando você montar, então não é tão importante o acabamento. E, em geral, os Gundams são fabricados de forma que a marca aqui, isso aqui é chamado em inglês de nub mark, essa marca que o gate deixa na peça. Em geral, os Gundams são fabricados para que essa marca fique oculta. Então, normalmente ela não vai ficar visível, não vai afetar muito a estética. Mas é óbvio que para um acabamento perfeito, o que as pessoas às vezes usam? Elas usam uma lixa depois que você corta. Então você vem com uma lixa, pode ser até uma lixa de unha ou lixa própria, né? Existem lixas para esse tipo de hobby, existem aí lixas mesmo de pintura, e você lixa a peça. O que acontece se você lixa? Normalmente quando você lixar vai ficar uma marca, o arranhadinho da lixa, então você tira a marca aqui do plástico que ficou, mas ficou arranhado. Então normalmente as pessoas lixam porque elas tendem a pintar a peça depois, então aí a lixa seria o ideal, porque você deixa perfeitamente liso, vai pintar e não vai aparecer. Como eu não pinto os Gundams depois, eu vou montar eles direto, eu evito lixar para não ficar aquela marca. Então às vezes fica um pequeno resíduo de plástico, mas não chega a afetar. Então a gente cortou aqui a peça e vai encaixar. É importante notar que no manual a orientação da peça. Então você vai ter que tentar seguir a orientação. Essa peça aqui e essa outra menor aqui. Quando você vê esses tracinhos aqui, que parece uma gotinha, o que isso quer dizer? É para você prestar atenção na orientação da peça. Porque a peça, ela parece ser igual dos dois lados, mas ela não é. Ela tem uma marquinha, ela tem um lado que é um pouquinho mais estreito do que o outro. E é isso que ele está chamando a atenção aqui. Então aqui você tem a peça, esse lado, e aqui você vai fazer o encaixe. Então você coloca ele aqui. Ouviu até que fez um clique. Esse clique indica que a peça foi até o fim. Às vezes parece que a peça encaixou, mas às vezes tem que empurrar ela até o fim, até fazer o clique. Então aqui a gente tem
a primeira etapa aqui é básica. Prosseguindo aqui, a gente vai para a segunda parte. Então você vai pegar a parte que você acabou de montar, que está aqui, e vai juntar com essa daqui, que é a C25. Então a gente vai procurar o runner C. Nesse caso aqui é bem fácil, porque só tem 3 runners. Então a gente acha o C. Ok? Runner C. A peça número 25, que é essa aqui. Vamos cortar ele do runner, o C25. Quando a peça, o plástico, quanto mais escuro, em geral, mais marca ele costuma ficar, mais visível a marca. Principalmente um plástico azul escuro ou vermelho tende a esbranquiçar com mais facilidade e fica bem visível. Então é quando você tem que ter o mais cuidado na hora de cortar. Ficou aqui uma pequena pontinha, acho que dá para ver aqui, ficou uma pequena pontinha, chamado nub mark. Só para mostrar como eu costumo fazer, eu pego aqui o estilete e corto. Você vai passando com a unha, você sente se ainda tem a marca. Então quando você sente que está liso, assim, como isso aqui nós somos amadores aqui no hobby, não precisa ficar aquele negócio perfeito, só precisa ficar bonitinho ali, não ficar aquela marca tão grosseira. Aí vai o quanto você quer se dedicar a fazer isso aqui ficar perfeito ou não, ok? Então você tira, cuidado para não tirar muito do plástico, para não marcar. Tira um pouquinho aqui. Tá bom? Só para demonstrar. Então a gente pega a peça. É importante notar aqui a orientação. Então essa parte pontudinha aqui fica para cima. E aqui a peça encaixa. Você pode ver que ela tem 2 bolinhas aqui, 2 buraquinhos. E esses 2 pininhos vão encaixar aqui. Encaixou, a gente já tem uma peça. Isso daqui é a etapa básica da montagem. E praticamente todo Gundam que você montar são só repetições desse tipo de etapa que nós fizemos aqui. Corta a peça do runner, verifica a orientação, encaixa uma peça na outra, depois encaixa essa peça maior que você acabou fazendo numa outra e vai encaixando. Só para completar aqui o pé, nós vamos prosseguir. Então vamos pegar aqui, a gente precisa do C20 e do C21. Se você não se perder com facilidade, você pode já cortar várias peças que você está vendo que você vai precisar de uma vez. Mas não precisa fazer assim, você pode ir bem devagar e cortando aos poucos para não se perder. Então aqui nós temos o C20 e logo abaixo o C21. Como eu falei antes, eles são sempre em pares porque os 2 pés são iguais. Alguns Gundams, os pés são diferentes, ele tem o direito e o esquerdo, aí você sempre tem que ir seguindo do manual. Então vamos cortar aqui um do C20 e um do C21. E aqui agora a gente termina de soltar a peça. Certo? Dá aquele acabamento. Segue aqui a ilustração. Então, esse é o 20 e aqui embaixo o 21. Só encaixar aqui, ele tem uma dobradiça. Encaixou até fazer o clique, que você tem essa parte móvel. A gente precisa pegar o B3 aqui e o PC8, que é o Polycap 8, que é a dobrinha. Então vamos pegar o B3. O 3 é vermelho, é a sola do pé dele. Aqui. Alguns runners, como você percebe, tem mais de uma cor. Ele vai encaixar aqui em cima.
pega ele bem com cuidado aqui. Encaixa. Tá vendo que aqui vai encaixar uma outra peça aqui por cima. Tá vendo aqui? Segue aquela instrução que eu falei. Primeiro o número 1 aqui, então primeiro vai o PC8 e depois o 2 que é encaixar essa parte que a gente montou aqui. Então a gente inclina aqui, como ele está mostrando aqui na ilustração. O pininho aqui, esses dois pininhos vão encaixar nesses dois buraquinhos aqui. Encaixou, ok? Mantém assim, e aí a gente parte para essa última etapa, que é pegar aquela primeira peça que a gente montou, esse pino aqui vai encaixar aqui em cima. Encaixou, e é isso aí. Aqui a gente tem o pé do nosso Gundam Barbatus Lupus aqui montado. A última etapa aqui que ele quer é que cole esse adesivo, adesivo número 6, aqui atrás, porque essa peça aqui na verdade tem que ser colorida. Essa peça na verdade deveria ser vermelha, mas ela não é, né? Num modelo, um Master Grade, provavelmente isso aqui seria uma outra parte de plástico que você encaixaria, mas esse aqui, como é um High Grade, não tem essa complexidade, então você vai ter que colocar esse adesivo aqui, número 6, colar ali atrás. Essa colagem de adesivos é sempre uma parte bem chatinha, que você também é opcional. Se você não quiser, você não cola, porque o adesivo, o que acontece? Com o tempo ele tende a descolorir, ele tende a descolar, então as pessoas às vezes não gostam muito. Então muitas vezes as pessoas pintam só essa parte, então você pode usar alguma tinta vermelha, às vezes até esmalte de unha mesmo, vermelho, e pintar só essa parte aqui, que seria como se fosse o calcanhar dele em vermelho. Ou você pode deixar assim em branco também, ok? Então, como eu falei, essas etapas que eu fiz para montar esse pé, é a etapa que você vai seguir para montar praticamente qualquer Gundam, qualquer modelo, incluindo High Grades, Real Grades e Master Grades, você vai seguir mais ou menos essas etapas. Então se você consegue fazer isso aqui que eu fiz, você consegue montar um Gundam sem problema, ok? Então basicamente é isso. Isso daqui a gente mostrou como funciona. Como eu falei, existem variações de como as pessoas fazem, como você tira a peça do runner, como que você tira a marca que o gate deixa na peça. Existem variações. Esse aqui é um método bem simples, bem direto. Você pode ir aperfeiçoando, adaptando para o que funciona melhor, para as ferramentas que você tem, se você quer lixar, se você vai pintar ou não, se você está usando um alicate próprio ou não, ok? Então é isso, você vai encaixando essas partes, vai seguindo o manual e você vai ter o seu Gundam. Lembrando que a graça do Gundam é 50%. É você ter o robô pronto para você colocar na sua estante, na sua prateleira, para você fazer poses, fotografar, e 50% é você montar. Porque existem detalhes que você só vê quando você está montando, e depois que você montou você já não enxerga mais porque ele fica oculto por outras peças. Então a graça de montar é você montar com paciência, com calma, num ambiente tranquilo, não precisa fazer com pressa. Você pode levar dias para montar. Os primeiros ali eu levei horas e horas. Um profissional vai montar um Gundam como esse aqui em 2, 3 horas, mas você pode levar 6, 8, 10 horas. O importante é você se divertir. Então não precisa ter pressa, pode fazer com bastante calma, bem devagar, porque essa é a graça ali de montar o Gundam. Então é isso, esse daqui foi o terceiro vídeo. Nos próximos vídeos talvez eu entre mais em detalhes sobre coisas mais específicas da montagem, como por exemplo os adesivos, algumas instruções às vezes mais complicadas que existem em alguns modelos, e um acabamento. Basicamente aí o que a gente chama de panel line, que é você pintar essas linhas que existem na peça, para dar mais destaque, para você dar a ideia de que eram peças separadas, né? No caso seriam de metal,
construindo ele. Mas isso daqui já é uma parte um pouco mais avançada, exige você comprar mais material, mais ferramentas. Mas isso daqui é o básico, seguindo essas etapas que eu mostrei, você consegue finalizar um Gundam como eu finalizei os meus primeiros e vai ter um excelente resultado, vai pôr na sua estante e vai ficar bem legal. Então, muito obrigado. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no curtir. Se você não é inscrito no canal, se inscreve para acompanhar aí os próximos vídeos que eu vou colocar no canal, ok? Obrigado e até uma próxima.